Olá, hoje é um dia diferente, uma terça-feira de manhã, e eu venho conversar com vocês, né, quase como fazer confissões, e um dos modos que eu penso em fazer isso é porque se eu tiver que trocar com algumas pessoas individuais, eu começo a achar que as pessoas já estão com as suas cabeças muito cheias. E aí o nosso assunto, ele passa a ser um assunto particular sobre um tema. E aquelas divagações que seriam a base bem regada de um vinho na beira do fogo, elas começaram a ficar mais extintas na minha vida. Então, esse lugar de divagar o mundo e jogar milhões de perguntas abertas, ele foi substituído, quer dizer, como que eu diria, e esses vídeos são esse lugar. Eu sei que é um monólogo, que tô só eu falando, mas quem quiser ouvir ou se conectar para dizer é isso, também penso assim, tá livre. Porque em muitos momentos eu me dei conta de estar falando para quem não necessariamente quer ouvir. Então, ele estando nesse lugar. E aí eu quero falar justamente do entre. Rita Monte, Ana Tomás, Maria Lúcia Ali, Regina, e são tantas mulheres muito extraordinárias que sopram no meu ouvido. Ou quando eu olho para elas eu vejo vazio, entre, e começo a observar que realmente, como uma parede de janela, como essa que eu tenho aqui, entre a armação que estrutura, está o que permite eu ver longe. Então eu começo a identificar que eu fui ensinada a não pensar no que está no meio, e sim no que está materializado. Assim é o nosso corpo. Maffei nos trouxe que tudo acontece muito mais no tecido conjuntivo do que no órgão específico. A energia circula no inespecífico. Então eu começo a pensar como que eu faço para ter entre na minha vida. Entre é o caminho do meio. Me vem muito Lama Padmasambhava falando dos ventos que circulam. Então os ventos não têm lugar definitivo. Quem precisa colocar um lugar sou eu. Quando eu penso numa fênix que nasce das cinzas, eu também penso nesse lugar, esse sutil, que em alguns momentos não é tão sutil, mas que eu não fui ensinada a cultivar. Então, para mim ter uma sobrevivência nesse momento que para mim está muito desafiador, o entre é muito importante. Porque eu posso ir de um lugar do bonito, do feio, do preto e do branco, da raiva e do sentimento real, que seria o antagonista, mas eu posso sentir, olhar isso e me nutrir para ficar no meio do caminho, antes de dar um passos para algum lugar e tentar me manter aqui. Como que eu estou fazendo esse entre? Como que eu, Leonara, estou fazendo? Na arte, na escrita, nas boas memórias, menos julgamento. É como se eu fizesse um lapso. No momento que me ocorre uma situação, dou um passo para trás. Quero agir, dou um passo para trás. Dali alguns segundos, parece que não teve mais. Ao invés de falar sobre aquilo que me aconteceu, que aí eu repito, afirmo, eu digo, bem, aconteceu. Deixa eu olhar aqui
e ver o que eu posso fazer. Deixa eu olhar naquela janela quadradinha menor. Deixa eu ver naquela janela que tá sem o vidro. Como será olhar por outra janela e abrir outra porta?